Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. Eu sou o engenheiro civil Luiz Guilherme e hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante e muito interessante. Vamos falar sobre a fundação rasa do tipo sapata. Em uma das minhas aulas lá do curso de leitura de projeto estrutural em concreto armado, o aluno fez a seguinte pergunta, então acompanhe aqui comigo. Prezado mestre, considerando as sapatas S13 e S16, qual aço ficará apoiado no concreto magro depois da montagem? É o aço de 16 mm ou o aço de 12,5 mm. Então, para a gente entender um pouquinho a dúvida desse aluno, vamos dar uma olhadinha aqui neste projeto estrutural em que ele cita aqui nesta dúvida. Um pedido rápido antes de eu trazer a resposta: se você não é inscrito no canal Vida Engenharia, considere fazer a sua inscrição, assim você não perde nenhuma dica como essa que eu vou dar neste vídeo de hoje. Então aqui está o projeto estrutural desse ponto em específico, que seria a nossa sapata S13 e S16. Então vejam que ela tem aqui uma esteira em que uma direção aqui no sentido dos 150 centímetros nós temos 9 barras de 16 milímetros e no sentido aqui dos 160 centímetros nós temos 14 barras de 12,5 milímetros. Então, como isso aí vai formar uma esteira, ele quer saber qual barra que a gente deve colocar por baixo. Seria a barra mais grossa de 16 ou a barra mais fina de 12,5. E o detalhe é o seguinte, como essas barras vão estar muito próximas umas das outras e o projeto não fez nenhuma menção com relação a isso, a gente pode sempre considerar que essa não vai ser aí uma posição relevante na estrutura. Ou seja, tanto faz você colocar a barra de 12,5 por baixo ou a barra de 16 por baixo. Vai ser uma diferença tão mínima ali que o projetista não fez essa consideração. Sempre que alguma posição de barra for relevante, essa informação vai aparecer no projeto. Eu gostaria de aproveitar essa mesma dúvida e captar aqui um outro detalhe que eu considero também muito importante nessa pergunta. Qual o aço ficará apoiado no concreto magro? Então, pessoal, o que a gente precisa prestar muita atenção aqui nesse detalhe, principalmente se a gente pegar aqui a nossa norma técnica NBR 6118, que vai falar sobre concreto armado. Se a gente observar essa norma, lá na tabela em que ela nos apresenta as coberturas mínimas para o concreto, conforme a classe de agressividade ambiental, então se a gente considerar aqui elementos estruturais em contato com o solo, que é o caso das nossas fundações, e conforme a nossa classe de agressividade ambiental, nós vamos ter uma cobertura mínima aqui de 3 centímetros até 5 centímetros. Pessoal, detalhe importante, concreto magro, que é aquele concreto que fica no fundo da sapata, ou seja, você faz a escavação ali da sapata, você vai regularizar o fundo, você pode até compactar esse fundo, né, fazer um apiloamento, só que esse fundo ele acaba ficando um pouco irregular. Por ele ser de solo, quando você vier com o concreto estrutural, pode ser que ocorra aí uma contaminação, uma mistura do concreto estrutural com o solo. Então, para evitar esse tipo de mistura, a gente faz uma regularização do fundo da sapata com o concreto magro. O que é o concreto magro? É um concreto com baixo teor de cimento. Ele não precisa atingir o teor mínimo de cimento que a NBR nos pede. Então, vai ser simplesmente ali como se fosse um contrapiso, né, da nossa sapata para regularizar esse fundo e quando a gente for concretar, evitar essa contaminação aí do solo. E qual que é o detalhe interessante, pessoal? Esse concreto magro que a gente faz no fundo da sapata não conta como cobertura de armadura, ou seja, acima desse concreto magro, você vai ter que colocar o seu espaçador variando aí de 3 a 5 centímetros, conforme for a classe de agressividade ambiental que você se encontra, e acima desses espaçadores você vai assentar a sua esteira. Lembrando sempre que a esteira da sapata, sempre que ela tiver ganchos de ancoragem, esses ganchos de ancoragem precisam ficar sempre apontados para cima. Então, respondendo aí a dúvida do nosso aluno, nós temos que sempre desconsiderar, né, o concreto magro. Concreto magro não serve como cobertura. Devemos obedecer à cobertura mínima da NBR 6118 para o concreto estrutural. E se o projetista não disser qual barra precisa ficar embaixo ou acima, significa que essa diferença aí não vai fazer efeito, né, para a resistência da sua estrutura. Uma dica que eu gosto de passar, geralmente quando você coloca as barras mais grossas por baixo, acaba te dando aí uma rigidez, uma trabalhabilidade melhor. Mas isso aí é apenas durante a montagem.
quando o projetista não diz nada, então não vai fazer muita diferença. Então, se você quiser utilizar essa dica, coloque as barras de bitola maior por baixo. Espero que tenha respondido. Se você não entendeu nada desse projeto estrutural e quer aprender a ler projeto estrutural, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você clicar e participar aí da nossa semana de leitura e interpretação de projeto estrutural em concreto armado. E se por um acaso você está assistindo esse vídeo numa data em que não esteja ocorrendo a nossa semana de leitura e interpretação de projeto estrutural gratuito, você também poderá clicar aí para você entrar na nossa lista de espera. Lembrando que esse evento são 3 aulas totalmente online e gratuito. Se gostou desse vídeo, clique agora mesmo no joinha e fui!